Estamos ao vivo. Pessoal, boa noite, amigos, irmãos, pessoal que tem acompanhado as lives do podcast do Lu. Essa noite é uma noite mais que especial. Um testemunho forte, verdadeiro e violento, literalmente vindo dos céus. Irmãos, para quem não sabe, o podcast do Lu foi algo que Deus colocou no meu coração. E eu coloquei vários nomes em uma lista e tenho pedido para o Senhor me dar a direção de quem são as pessoas, qual o melhor dia, qual o melhor horário. E hoje é o da irmã Rose. Tá? Para quem todos conhecem, a irmã Rose é a mãe da Brenda. Amém? Então hoje nós vamos compartilhar um pouquinho com ela de uma palavra poderosa de Deus. Nós vamos compartilhar um testemunho dela poderoso e forte do Senhor. Então que a graça pode alcançar você. Tá bom? Queremos que vocês também entendam que esse projeto não é para placa de igreja. Não. Esse projeto é para levar Cristo à sua vida. É você mesmo que está vendo aí. Pode ser que o testemunho da Rose vá em encontro com o seu testemunho. E assim também, lá no nosso podcast, temos entrevista com pessoas de referência. Pastor Henrique Finoto está lá, Pastor Marcelo, Pastor Valdinei, Pastor Hernani, Pastor Rosângelo, a discipuladora Bruna do Jovem, o discipulador Juninho. Sabe, então, que você possa vir conosco acompanhar. E você que está aí nos vendo, dá o seu joinha, manda o seu gostei, curte, compartilhe no aviãozinho, compartilhe para mais pessoas, tá bom? Então, vamos junto. Pessoal, antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, só lembrando vocês, temos alguns brindes, uma camiseta e 3 livros, tá? Que já estava sendo anunciado quando foi a live do pastor Rosângelo. E hoje nós vamos juntar junto com a live da irmã Rose, tá? Hora que terminarmos, eu vou juntar todo mundo que entrou na live, que deu. Então coloca já aí, eu quero, tá? Nos comentários. E eu vou sortear essa noite e vou fazer amanhã cedo uma live especial. Um vídeo, pode ser um stories, dizendo quem foi a pessoa que ganhou. Lembrando, eu dei a minha palavra, pode ser de qualquer lugar do planeta. Eu vou enviar para o Sedex para você. Amém? Queridos, antes de mais nada, como eu já falei, nós não estamos aqui pregando placa, mas sim Cristo. Então eu quero dizer para você, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Eu não sei qual a situação que você está, qual o problema você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa, o nosso Deus, Ele é maior que qualquer situação que você possa estar passando. Então, antes de mais nada, se eu não estiver errado, irmã Rose, mãe da Brenda, serva do Deus Altíssimo, líder de excelência, participante de um grupo de teatro, e ela está aqui conosco. Boa noite, Rose, graças e paz. Boa noite, Luciano. Se apresenta para quem está nos vendo, Rose. Tudo bom, Luciano? De primeira, quero agradecer, né? É uma honra estar aqui participando hoje. Quando você me estendeu o convite, eu disse, Senhor, o que nós temos para dizer, né? Mas o Senhor sempre, Ele nos agracia, né? Porque a tua graça nos alcançou, então nós vamos falar de Cristo, né? Daquilo que nós vivemos. E boa noite, graças a Deus a todos que estão, né? Acompanhando. Tem um povo nosso aí, nossa família, e estamos aqui para falar o que Deus vai nos colocar, né, diante toda essa situação toda. Amém. Pessoal, quero que vocês entendam um dos poucos motivos que veio no meu coração convidar a irmã Rose. Eu vejo pessoas, não só em outros tempos ou até mesmo no nosso, que colocam dificuldade em tudo. Tudo que acontece põe dificuldade para se dispor a servir ao Senhor. E a irmã Rose, ela tem mostrado totalmente o contrário disso. Ela não tem nada que impeça ela de estar como serva, de estar no teatro, de estar ajudando na igreja, sabe? E por que eu quis colocar taxado isso? Rose, mãe da Brenda. Porque você não consegue ver a Rose sem a Brenda. E você não consegue ver a Brenda sem a Rose. Então, onde a Rose está, ali está a Brenda. Tem até um pastor de eles brincam, quando escuta o barulhinho da moto da Rose, já sabe que está vindo a Rose e a Brenda. Então as duas estão muito ligadas a isso, sabe? E ela não está apenas ligada porque a Brenda é sua filha, não. É porque o amor que Cristo derramou dentro do coração da Rose se expande além dela, que chega até a Brenda. Rose, então vamos iniciar. Antes de mais nada, eu queria saber, você tem alguma palavra de Deus que você possa compartilhar conosco hoje? Uma palavra de Deus? Então, Luciano, é aquilo que Deus fez por nós. Falar do que vem de Deus, saber que nós temos um Salvador, né? Nós conhecemos
tem obstáculo, né, para enfrentar qualquer coisa, digamos assim, né? E ela tem me colocado muito em frente a algumas situações que às vezes eu falo assim, filha, para um pouco, eu cansei um pouco. Ela fala, não, mãe, você não pode cansar. Ela fala, você não pode cansar. Nós temos, digamos assim, nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso com a obra do Senhor. Nós temos um compromisso com o Senhor. Então, a Brenda, ela me acrescenta algo muito forte que vem do Senhor Jesus, né? Eu creio assim, que tem uma unção sobre a vida dela, que o Senhor derramou sobre a vida dela e que me acrescenta todos os dias. Amém. Amém? Queridos, para quem vê assim, a irmã Rose falando, assim, né, fala, nossa, ela já é pastora, ela vem do berço evangélico e tá ali, olha, calma, vamos descobrir isso agora. Rose, nós cavucando ali, a minha produção foi atrás. Eu vou falar algumas coisas, se eu tiver errado, você me corrija. Você nasceu num berço evangélico, Sim, certo? Teve ali toda a sua família dentro do berço evangélico. Num período lá, creio eu, na adolescência, com a grande maioria dos jovens, deu aquela desviada, foi pro mundo e depois voltou, é isso? Sim. Então você pode relatar isso para nós, desde quando você... Sim, Luciano. Meu pai, né? Minha mãe, meu pai, né? Ele quase já foi pastor de umas igrejas pentecostais. Então ele sempre enfatizou para a gente estar dentro de uma igreja. E eles realmente tinham uma vida, né? Em Cristo. E nós seguimos, depois nós fomos para uma certa religião, acho que não convém também falar o nome, né? Mas ali nós tivemos um bom tempo caminhando, né, na igreja, nesse ministério. E teve uma época da minha vida que, aos 15, 16 anos, eu praticava esporte, e eu era jogadora de futebol. Joguei futebol profissionalmente, quase a época, 14 até os 19 anos, eu joguei profissionalmente. Aí depois veio o casamento, né, que eu me casei e eu parei. Mas aí quando a Brenda teve 2 anos, eu retornei jogar profissionalmente. Sempre joguei clube. Pode falar? Pode. Esporte clube comercial. Né? Ah, daqui mesmo? Daqui mesmo. E fui chamada para ir para fora, né? E joguei muito para fora também. Então nesse período aqui foi o tempo que eu saí, digamos, da igreja, né? A gente fala que a gente não sai da presença, mas a gente sai. Mas Rose, só antes de cortar você, esse momento ali que você estava ali, com o esporte todo, você saiu porque não tinha muito tempo para ir, ou porque não, vou optar só por isso e deixar de jogar um pouquinho de lado? Não, na verdade, Luciano, eu me dediquei muito ao esporte. Eu parei tudo, parei estudo, parei tudo para futebol, porque eu queria seguir uma carreira. Então, minha dedicação era total, entendeu? Era de dia, noite, era o tempo todo. Então, tudo que eu sempre fiz, sempre que eu faço, eu me dedico muito. E isso foi. E aos 16 anos eu fiz uma frustração, né? Onde eu fui chamada para ir para fora, para jogar em São Paulo. E aí me deu uma pequena lesão no início do ligamento. Foi onde que me veio, caiu, digamos assim. Caiu o chão para mim. E aí eu falei, o que eu vou é voltar a trabalhar, voltar a estudar. E recuperei, né, digamos assim. Voltei a estudar, terminei meus estudos e voltei a trabalhar mesmo. Aí eu me decepcionei, saí fora do futebol e não joguei mais. E nesse período você nunca pensou em não jogar, mas trabalhar na área, assim, numa técnica, alguma coisa? Então fui chamada. Mas aí, com 19, 20, né, quando eu voltei, tive a minha filha, 22 anos, eu estava com 2 anos, eu voltei a jogar bola. E joguei até os 26, mais ou menos, 27 anos. E foi da onde que depois que eu conheci, na verdade, né? Aí eu parei, na verdade eu parei e eu não quis mais entrar mais nessa área. Mas eu trabalhava como massagista. E aí veio as propostas, veio muitas propostas para mim trabalhar como massagista, para mim ser auxiliar técnica da minha técnica de futebol na época. Mas aí, sabe quando você tem uma frustração, você não quer mais aquilo. E foi aonde eu parei com tudo. E eu comecei a viver um outro tipo de vida. E aí, Rose, esse pedaço que você teve essa decepção tudo, hoje você avalia como uma frustração ou por mais que teve dor, foi um trampolim para algo maiores?
foi um trampolim para algo maiores. Mas junto com frustração, porque eu fiquei frustrada. Muito, muito, muito. Sabe por quê que eu pergunto isso, pessoal? Porque tanto com a Rose, quanto com o testemunho do Explorador Juninho, né? E eu que também fui atleta, essa etapa de quando a gente está como atleta e parece que a gente quer aquilo muito, eu vejo que muitas das vezes eu tenho comigo que o Senhor permite algumas coisas, porque depois daquilo, a explosão no mundo que a pessoa tem em Cristo, ela é violenta. A gente dá uma decepção e fala, agora vamos dedicar totalmente a outra coisa. E aí explode. E tipo assim, e realmente, para quando você tá ali, que você é atleta de alto nível, igual você foi, igual o Juninho foi, igual eu fui, quando você para ali, realmente é uma sensação ruim, né? Aquele peso. E isso, Rose, para você depois, te fez a ser uma pessoa dura, a ser uma pessoa que não acreditasse mais em sonho ou algo assim? Então, eu só não deixei de desacreditar porque eu tive sonhos, né? Eu tive outros sonhos. Isso, porque quando você se dedica a algo, quando você tem uma frustração, aquela área você não quer mais nem saber mais, né? Então foi num momento então que eu parei e me frustrei mesmo, mas eu tive sonhos, continuei tendo sonhos, foi logo, mas aí eu tive minha filha, né? Foi aonde veio uma outra etapa da minha vida, que é viver a minha vida de casada, né? De cuidar da Brenda, porque a Brenda é especial, então veio algo assim muito forte, né? De logo de início, quando eu tive ela, aí veio a notícia que ela era especial, os médicos, teve um momento ali, porque quando eu descobri a CID da Brenda, né, ela estava com 4 anos. Mas aí no período de quando ela nasceu até os 4 anos, eu busquei os médicos para saber o que ela tinha. Então eu fui descobrir só com 4 anos. E onde o médico me relatou que o caso dela era de... Ela não ia andar, ela não ia falar. Isso foi um alto médico. O médico falou para mim. Falou assim, você não cria expectativa na sua filha. De nada, de ela ser uma pessoa que ela vai andar com você, que ela vai falar, que ela vai caminhar. E ali foi também um momento muito difícil da minha vida. Porque eu recebi, estava eu e ela, foi lá no centro, e eu fui para casa. Eu chorei muito, 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 porque eu ali eu falei assim, Senhor, não aceito isso, né? Foi um momento que eu comecei a me posicionar em Cristo também. Eu falei, eu não aceito isso, a minha filha vai andar, a minha filha vai falar, a minha filha vai estudar. E ele falou assim, estudar? Você não vai ter filho em escola. Faculdade, ela não vai ter esses... ela vai ser uma pessoa, digamos, que vai vegetar, digamos assim, né? Eu falei, Senhor, eu cheguei em casa... Foram palavras duras. Muito, né? muito mesmo. Só o Senhor mesmo. Que eu olhei para Cristo naquele momento e falei, não, Senhor, eu não vou aceitar, não vou aceitar. E nisso eu cheguei em casa, a minha irmã estava lá, né? Não sei se minha irmã está acompanhando, deve lembrar. Ela chegou em casa porque ela sentiu, ela sabia, porque eu falei que eu ia no médico, e ela sentiu que algo tinha acontecido, ela saiu do serviço e foi lá. E foi onde que foi o braço que eu encontrei. Choramos muito, né? E ela me deu aquele apoio. E assim, a minha família, né? Minha família, meus irmãos, minha mãe, meu pai, minha família, ela me apoiou muito nesse momento. Muito, muito, muito. Até hoje, eu tenho um amparo relacionado à Brenda, um amparo de adoção, digamos assim, né? Cada um adotou um pouco dela. E assim nós fomos crescendo. E nós fomos deparamos com as situações, aí eu fui procurar as instituições, né? Fui para a PAI, e lá eu fui, e as coisas foram acontecendo, Luciano. E aonde, tá aqui a Brenda, você já viu, né? Tem uma dificuldade de andar sim, mas tem uma inteligência, tem uma sensibilidade, hoje eu falo para ela, tem uma sensibilidade do espírito que é muito forte. E é o Senhor, assim, hoje eu olho para ela e falo assim, filha, gente, eu agradeço todos os dias por ela, sabe? Porque cada amanhecer e a cada anoitecer com ela é ver algo novo do Senhor. Todo dia. Todos os dias, todos os dias. Assim, só para quebrar um pouquinho, ver que as emoções estão vindo. Lógico que não dá pra gente falar como seria o antes. Mas nesse período, ou hoje você já parou algum dia assim, lógico, não
não criticando, não brigando, nem discutindo com o Senhor, porque os planos dele são perfeitos e nós não temos aqui para discutir isso. Mas você fala, poxa Senhor, por que não foi diferente quando eu era jovem, a minha carreira, você já chegou a conversar com Deus, perguntar, você e ele, nessa parte? Sim, Luciano. Já cheguei porque teve um tempo também que a Brenda foi um alvo assim, de muito ataque para minha vida. Muito ataque relacionado àquilo que. Porque as pessoas elas olham assim, alguma coisa você fez, ainda mais quando vem da lei, alguma coisa você fez para você ter uma filha especial. Né? Para você ter nascido, para a criança ter nascido assim. Mas eu comecei a compreender, foi um tempo, eu tive uns períodos da minha vida muito forte e relacionado a Brenda. E assim, e a cada dia, Luciano, eu fui me aprofundando em Cristo. Falei, Senhor, agora é eu, o Senhor e minha filha. Né? E onde o Senhor foi começando a me mostrar a grandeza e a formosura e o valor que minha filha é. Para todos, né? Assim, quando a gente começa a caminhar mais para Deus, as palavras vão vindo para a gente. E nessa semana que estava antecedendo, que a gente já tinha colocado quem que estava na semana, estava você, e eu já buscando do Senhor, né? Imaginando as suas respostas também. E eu imaginei que ia ter uma dessa, né? E Deus me mostrou muito José e Jó. Tipo assim, o que você fez da lei? Os dois não fizeram nada. E olha o que aconteceu com os dois. Mas lá na frente, a glória do Senhor foi resplandecida grandemente. O que José fez? Nada de errado. Eu achei que me arrepia. O que Jó fez? Nada. Mas lá na frente conseguiram ver. Então eu trago isso para isso que você falou. Realmente isso é duro. Não só no seu caso, eu vejo como em várias pessoas ficam, poxa, se aconteceu isso é porque a pessoa tem pecado. E não. Gente, temos que entender que tudo vai ter um propósito lá na frente, nós vamos entender, não cabe a nós. Eu até aqui nesse momento, Rosê, eu entendo assim, daquela pergunta que eu te perguntei. Eu, Luciano, homem, não estou dizendo que é revelacionado, eu entendo como um trampolim para ser quem você é hoje. Hoje, quando o pessoal fala assim, teatro, oração, intercessão, é a Rose. Uma pessoa que realmente está cheia da graça do Senhor, está cheia do poder de Deus, está cheia da manifestação do Senhor, porque tem buscado Cristo. Será que essa Rose tivesse sido, olha, a pentacampeã mundial de futebol, Rose, será que teria a princesinha Brenda do lado que todo mundo vê Rose com Brenda? Será que teria aquela mulher cheia de Espírito Santo? Então, essas coisas que a gente não entende, a gente só quer ver o lado natural da coisa. Né? Mas é isso aí. Pessoal, se você está gostando, vai mandando o seu joinha, o seu ok. Compartilha essa live. Pode estar mandando pergunta para a Rose também, cara. Parece que ela está envergonhada, mas ela não está. Ela está muito à vontade para responder. Rose, podemos dar uma aprofundada maior? Está tranquilo? Fala só um pouquinho mais alto, por favor. Sim. Podemos dar uma aprofundada maior? Sim. Sem você ficar bravo comigo? Vamos lá, perto sim. Rose, tipo assim, uma grande maioria das pessoas, querendo ou não, vivem só. Ou é só o pai, ou é só a mãe. E querendo ou não é, igual eu falei no começo, não é fardo, não é peso. É a tua metade que está do teu lado, que é a Brenda. Toda vez que ela vai no encontro de servo, todo mundo ali está ali sempre para ajudar, porque quer ver ela rindo, quer ver ela brincando com todo mundo. E se você puder compartilhar, eu acho que no tipo disso, como tem sido para você essa jornada de, não sei se eu posso dizer assim, pai e mãe? Olha, Luciano, não é fácil. Falar para você que é fácil, não é, né? Porque o Senhor, ele construiu, deixou a família, é uma aliança, né? A família é algo, é algo valoroso aos olhos do Pai. E eu tive uma família. A Brenda teve um pai, tem um pai, né? Graças a Deus, é muito significativo na vida dela também. Mas aconteceu um momento, a gente tem que entender, eu olho muito assim, que a gente tem que entender a circunstância das nossas vidas. Em cada momento em nossas vidas, há uma circunstância, há um obstáculo. E em tudo nós temos que olhar Cristo. Senhor, e agora? Né? Eu estou há 3 anos que aconteceu, né, a separação por uma escolha, né? Foi uma escolha. Foi muito buscado no Senhor. Não que a gente decidiu, assim, não, a partir de hoje o Senhor não está mais nisso, não.
Foi por causa da escolha que eu fiz a escolha em Cristo. E assim, chegando agora nesse momento, né, que eu cheguei aqui, conheci essa visão da graça, eu fiquei deslumbrada por tudo isso. Uma graça do Senhor. De ter a liberdade de viver Cristo intensamente. Eu vivo Cristo intensamente. Então, eu me apaixonei pelo amor que me amou primeiro. E eu sou profundamente hoje grata porque eu conheci Cristo. Então, houve tudo para onde eu estou agora, para ter chegado aonde eu cheguei, aonde eu estou, teve lá um começo, né? Teve lá um processo. E o processo, ele não foi, ele foi doloroso. Porque eu lutamos, oramos, buscamos. Então nós temos aí, né, nossos pastores, meus pastores amados, que é a pastora Marinete, o pastor Valdinei, que é onde eu, na verdade, eles me geraram. Muito amor, muito cuidado. Vamos mais agradecer. Então, não é fácil a gente lidar com certa situação. Mas quando Jesus está no controle, Jesus está em tudo em nossas vidas, é Ele que nos dá a direção. É isso que começa a dizer para onde nós vamos e o que fazer. Então, o que se tornou? Algo leve. Para mim, é algo leve, porque eu olho para Cristo. Porque se fosse para minhas forças, né, naquilo que eu busco, todos os dias a gente precisa fazer algo. A Brenda, ela tem a terapia dela, sempre teve, né, desde quando, dos 4 anos. Ela não parou com a terapia. Então, precisa levar, precisa buscar, precisa... Então, eu sempre fiz isso, né? E agora eu entendi. Mas eu sempre entendi que é eu que estou cuidando da minha filha. Lá, desde o começo, eu fui muito... eu fui entendendo, como você disse, né? Para chegar, nós chegamos até aqui porque eu entendi o processo. E eu entendi que Cristo estava contando todas as coisas da minha vida. Mas, eu digo... agora, vou falar algo sobre o casamento, porque às vezes, muitas das vezes, o homem ou a mulher, né? Por uma situação ou outra, resolve a separação. Né? Às vezes nós estamos em Cristo, mas não estamos vivendo Cristo. Mas quando um relacionamento ele vive Cristo, que é um cordão de três dobras, onde Cristo precisa estar no centro, né, desse casamento, aí sim ele é alicerçado em Cristo. Aí cada dia tem crescimento. Mas quando não existe, não tem a vida de Deus, ou um quer ir para um lado, um quer ir para o outro, é difícil, porque a gente não consegue viver o que é um casamento. Né? Então, tem decisões, tem momentos da vida que é escolha. Escolha. E muitas vezes a escolha era errada. E a escolha ela tem consequência. Independente. Né, independente. Nós temos que fazer a escolha, é isso que eu falo. Nós temos que fazer a escolha em Cristo. A escolha certa sempre vai ser Cristo. Ah, mas eu não amo, mas está difícil. Permaneça em Cristo. Faça a escolha em Cristo. Que você vai ver o que vai acontecer. Né? Em todas as áreas da sua vida. Eu falo do meu casamento porque foi um período que eu passei. E nós chegamos a esse momento da escolha. E aonde eu escolhi viver Cristo. Tá certo. Então, para você que está nos vendo aí, como a Rosa mesmo falou, a escolha mais certa é Cristo. Nós temos também muito falado isso. Rosa, hoje nós temos visto que muitos jovens estão, por motivos ou outro, ou pela mídia, pelo mundo, estão se desviando, estão quebrando a cabeça muito fácil. E nós também, né? Você é da minha idade, nós também na nossa época também fomos jovens. Essa época sua de jovem, tirando a parte do futebol, como que eu vou colocar assim sem ser muito grosso? Você foi aquela adolescente pimenta? Então, não me envolvi muito não. Eu me envolvi muito com baile, né? Eu era baileira. Gostava demais, porque a gente veio de uma tradição já também do sistema ali, né? De fazenda, como que era de fazenda, então eu aderi para esse lado aí. De ser baileira, andava muito em baile, gostava demais de baile. Mas nunca fui de ter muitos relacionamentos. Nunca fui assim de
ter relacionamento contínuo, sabe? Sair à noite, né? Mas eu sempre gostei de baile. Me envolvi, né, com algumas pessoas, bebida, cigarro. Um abismo vai puxando o outro, né? Até onde Jesus me encontrou. É isso que eu queria chegar. Você, jovem, está nos vendo. A Rose falou algo certo. Chegou o momento onde ela encontrou a Cristo. Então eu quero dizer para você, jovem, que está nos vendo agora. Ela teve o tempo que conheceu. Então, será que você também vai ter o mesmo tempo? Você vai esperar para amanhã? Ou você vai fazer hoje? Se você estiver vendo essa live agora, ou ao vivo, ou depois gravado, entenda isso. Escute as palavras que Deus falou. Pô, eu já fui para baile, já bebi, já me relacionei, já fumei cigarro. Todas coisas de jovem. Não estou dizendo que você não vai cometer essas falhas, jovem. Mas vai dar tempo de você parar e voltar? Ou você não acha melhor você se entregar hoje para Cristo? E entender que isso é só a alegria do mundo, a alegria momentânea. É uma coisa passageira. Porque, ó, eu também já fui do mundo. E o quanto que é tão estranho. Você bebe para ficar ruim. Você fuma para ficar fedendo. Você faz um monte de proeza na rua para ficar mal falado. Qual que é a graça nisso? Tem a lógica. Não é? Não tem. Agora, quando você está com Cristo, você está com a alegria verdadeira e com o amor do Senhor. Você está bêbado do Espírito Santo que te enche. Você está com pessoas, lógico, não vou aqui dizer que 100% dos cristãos, dos irmãos, são aquele amigão top. Vai ter um que realmente é legal estar no cantinho dele. Mas a grande maioria dos que está em volta de você são pessoas que torcem por você, que estão junto. Já no mundo, não. No mundo, a rodinha, 9 quer ver você se lascando. É aquele amigo que está batendo nas costas e não está contando por trás. Então, você, jovem, não vai confiando muito no que está prometendo ao mundo, não. O mundo, já do maligno, ele é bem enganoso. Rose, vou te perguntar, que é um negócio que nos pesa muito quando a gente fala que a entrevista é de um testemunho. Um passarinho nos contou, mentira, passarinho não. Nós cavucando ali, e tem um episódio da sua vida, se você tiver liberdade ou não para falar, que foi uma parte pesada e doída, onde você quase chegou a fazer coisas erradas. Você quer compartilhar sobre isso? Você acha que é uma parte pesada para ser dito? Porque pelo que atento ao que nós vimos naquele dia, aquilo não te pesa mais hoje. Uma parte pesada da minha vida, uma parte assim que foi pesada foi quando eu pensei em tirar a vida de alguém. Eu acho que foi um momento assim um momento que eu vivi, esses dias até o pastor Marcelo até levou isso lá no culto. E eu vejo assim que quando eu olho para a circunstância lá, para aquele obstáculo, assim, não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Portanto, foi algo que eu posso dizer, foi algo que eu me desconheci a mim. Porque, como a palavra do Senhor diz, né, que nós somos um trapo de imundícia, né? Sem Cristo. E nós estamos a cometer tudo e qualquer delito, qualquer coisa que leva à morte, à perdição. Então eu creio que foi esse momento foi um momento pesado. Que poderia ter levado a consequências piores. Muito. Foi quando. Pode falar? Pode. Foi quando meu irmão mais velho, ele foi tirar a vida dele. E foi algo muito terrível, sabe? Foi sangue frio, foi algo muito forte para nós todos. Porque quando nós enfrentamos a morte, é diferente quando você morre, quando a gente tem um parente que morre por doença, né? Digamos assim, já estava, né? Estava internado, né? Teve um infarto, mas é diferente quando alguém tira a vida. E isso fez
fez eu pensar em muitas coisas até. Eu falei assim, Senhor, eu vou fazer algo. Eu falei pro Senhor. Eu vou fazer algo que eu preciso que a minha filha fique bem, mas que eu vou fazer algo que vai, talvez, né, minha vida não vai valer mais de nada. Foi onde nós teve um momento, foi logo, o meu irmão, teve um irmão irmão Isaac já tinha conhecido a visão, aqui ele já tinha ido para a céu, estava conhecendo, aí logo meu irmão Abisai também começou a conhecer a visão, conhecer a graça, e eles vieram com tudo para cima de mim, com essa graça. E eu estava com o coração endurecido, coração de ódio, de raiva, de vingança, principalmente vingança. E eu lembro que nós fomos resolver uma situação em Tupã, uma situação da outra irmã minha, e eles saíram daqui, do Coronel Turina, até Tupã, falando dessa graça, falando que eles receberam, falando do encontro, e a gente, os meninos, não sabe falar mais nada, né? E foi lá onde eles começaram a me trazer, sabe? Aí os dois falaram assim, ó, você vai ter que caminhar com nós, porque nós sempre caminhamos juntos, realmente nós três sempre andamos juntos. E você vai sim para a céu, você vai sim para a igreja que nós estamos, você vai. Eu não vou. Se eu for voltar para a igreja, para alguma igreja, eu vou voltar para onde eu estava. Mas no momento eu não quero nada, não quero igreja, não quero nada. Eu quero fazer o que eu tenho que fazer. E isso foi forte, Luciano, porque eles estavam insistindo. Mas eles sabiam da sua intenção ou não? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Eles souberam de nós contamos aqui esses dias. E eles insistindo. Aí teve um dia que deu certo. Eu conheci, eu lembro que meu irmão finado tinha umas coisas da casa dele lá, Rosânia. E minha cunhada ligou e falou assim, Rose, tem umas coisas aqui, você não quer umas coisas do seu irmão? Eu falei, quero sim, vou pegar. Aí fui lá, e eu não tinha como levar, e eu conheci um freteiro. E eu falei assim, leva no meu apartamento, eu tenho um apartamento lá no Nelson Trade, Jardim Carioca. Aí eu conversei com o freteiro e eu contei a história que aconteceu. Eu falei assim, ó, tem um irmão meu que morreu assim. E o rapaz, o senhor, ele conhecia o rapaz que matou e conhecia meu irmão. Eu falei assim, sério? Sério. Aí ele falou assim, ó, é o seguinte, eu já não matei nenhum, nem dois, matei vários. E esse vai ser mais um. Você quer que eu faça esse serviço para você? Eu falei, quero, e eu quero estar junto. Eu vou fazer, eu quero fazer. Você quer mesmo? Eu falei, quero. E isso foi acho que foi na segunda-feira, mais ou menos, que deu tudo certo, levei, peguei o número do rapaz, eu falei assim, então, tal horário. Aí ele falou assim, e eu sei onde que ele fica, eu sei onde que ele mora, e deu tudo certo, sabe quando você fez, faz aquela Parece que foi errado, mas dá certo, porque tudo errado. Aquela marca toda ali, coisa tudo certinho, e agora. E foi na hora isso foi na segunda, numa terça, eu sei que na quarta-feira acho que ia ter célula. A célula, tanto eles falaram. Aí meu irmão me ligou, falou assim, Rose, você vai na célula comigo? Meu irmão disse, eu falei assim, eu não vou falar nenhum. Célula, você vai? E é o seguinte, se você não for hoje, isso era uma quarta, acho que na quinta, no outro dia, a gente estaria executando os fatos. E eu falei assim, se não for para ser hoje, não. Você vai hoje para a célula e se você não for, eu vou te buscar e eu vou amarrar você, colocar no capô do carro e vou te levar para a célula. Eu falei, é isso que você está aprendendo nessa igreja que vocês estão, levar as pessoas à força. Eu falei, é assim mesmo que vai acontecer. E com você vai ser assim. Aí o outro caçula me ligou de tarde e falou assim, ó, você sabe que nós chamamos pai, né? Sabe o que ele faz? Então, tem tanta beleza. Então, para deixar o negócio mais tranquilo, eu vou fazer. Vou lá na célula e amanhã a gente faz o que tem que fazer. E foi o que aconteceu, Luciano. Eu fui para a célula, ali na região Seste, em frente à casa da pastora Marinete. Cheguei lá, não entendia nada, sentei, lá fiquei. Para falar a verdade, eu não lembro de nada que foi falado. Só lembrava que os irmãos falavam assim, não, chegou o dia do céu, que maravilha, eu não sabia. A hora de chegar esse momento, eles estavam felizes, né? Eu, com a cabeça em outro lugar. A Brenda estava comigo.
E aí chegou a cadeira da bênção. Hora da cadeira da bênção. E eles falaram assim, ó, você vai sentar nessa cadeira da bênção. Eu não quero. Mas eu estava com o coração apertado, sabe? Quando eu entrei ali, meu coração já começou a ficar apertado. E chegou o momento. Meu irmão falou assim, senta. Senta não, vou sentar. Esse ano foi algo tremendo. E quando eu sentei na cadeira da bênção, eu senti um abraço. Eu senti algo que foi inundando meu coração. Sabe? Algo que eu fui tomada. Eu tive uma experiência com o Senhor ali naquela cadeira da bênção, tremenda. Eu comecei a chorar. E aquele aperto no coração, aquele negócio ruim foi passando. E ali eu fiquei chorando, acho que quase uma hora. Então, algo aconteceu. Na verdade, foi ali que aconteceu. Né? Onde o Senhor me encontrou. E onde eu comecei a viver intensamente e entender o amor dele. Né? O amor dele por mim. Eu sei que no outro dia, cadê o telefone do rapaz? Não estava mais na minha agenda, sumiu até hoje. E assim, eu acho que isso foi algo muito forte na minha vida, foi algo que. Porque ia me definir, né? Hoje eu estaria aqui, hoje eu não estaria. Então, pessoal, você que está vendo, se você entendeu como é o poder de Deus quando ele entra na sua vida. Às vezes nós passamos por isso, nós somos seres humanos. Né? O fato que a Rose compartilhou conosco deve ter passado por vários outros irmãos, primos, pais, entes queridos. Esse espírito de vingança é do ser humano. O ser humano, desde a época de Caim e Abel, já tem esse espírito ruim de querer bater, de querer se vingar, de querer fazer alguma coisa. Mas toda vez que esse espírito ruim ele domina, a pessoa faz o errado. Mas quando tem alguém que nem o irmão dela, falou, eu vou te amarrar e tudo bem, lógico, eu creio que ele não ia chegar a esse ponto de amarrar. Mas foi a forma que ele usou para incomodar ela, para ela ir. E ali ela encontrou o Senhor. Quando nós pegamos, que nem eu falei no começo, a história de José e Jó, sempre tinha alguém para atiçar a fazer o mal, o ruim. Que nem ela, do nada conheceu uma pessoa que falou, então vamos. Mas de contrapartida do que vinha? O Senhor mandava os anjos dele mostrando o caminho mais correto a se percorrer. Sabe? Então, quem que pode definir o sim ou não? É só Cristo. Quem que pode falar, é hora de você tirar aquela vida? É só Cristo. Nós não podemos mensurar a dor como irmão, como irmã, de ter perdido. Mas se nós pararmos e voltarmos para Cristo, e quando lembrarmos que a dor que ele já sofreu na cruz, pelos nossos erros, nossos pecados, não cabe a nós ir lá e nos vingarmos. Não estou aqui dizendo, não estou desmerecendo a dor da Rosa, não é isso. Quero só que vocês entendam. Às vezes você está passando pela mesma situação que a Rosa passou, às vezes você pode estar numa depressão, às vezes você pode estar pensando até tirar a sua própria vida. Calma. Não faça isso. Sabe? Às vezes você pode estar isolado no quarto, mas eu não tenho ninguém. Toda vez eu deixo bem claro isso. Vocês têm esse podcast aí. Pode mandar seu pedido de oração. Eu vou fazer questão de acordar 3 da manhã. E eu conheço todas as pessoas que nós temos entrevistado. Já falaram para mim. Se precisar, me chamam. Nós vamos estar orando junto. Então a nossa intenção aqui é mostrar para vocês que há uma saída. Há uma forma de resolver qualquer problema. Não há um problema maior que o nosso Deus. Não tem. Não tem um problema maior que o nosso Deus. E hoje, já que você, lógico, todo mundo vê, já que quem conhece Rose e escuta uma história dessa, você fala, essa Rose ainda bem que eu não conheci, porque ninguém vê a Rose assim, uma pessoa dessa forma, uma pessoa que sempre está lá rindo, carinhosa, sempre prestativa, jamais seria isso. Hoje, pela graça, pela abundância de Deus na sua vida, isso também já é passado, né, Rose? Já passado. Graças a Deus, já não. Ali naquela cadeira da bênção. Ali encerrou. A parte caiu os campeonatos. Amém. Rose, então, dando mais um pulo para frente, mais uma coisa. Essa parte de quando você teve que decidir ali, que foi, bem, agora então eu vou caminhar com Cristo, é eu e minha filha. Essa decisão, com certeza não deve ter sido fácil, mas hoje ela já é leve? A decisão. Hoje já é leve? Sim. É leve. Hoje eu tenho a plena convicção que o Senhor está no meio de todas as coisas.
as minhas decisões, né, daquilo que eu tomei, porque não foi de um dia para o outro, não foi, eu vou, não, foi gerar, foi buscar, foi falar, foi ali com Cristo, sabe? Portanto, que chegou o momento que o Senhor falou, filha, pode levantar, pode ir. E ele disse nitidamente, não olhe para trás. E hoje, Vamos trabalhar. quando a gente pegar num pacotinho e chacoalhar, Rose antes e Rose pós a graça, como você descreve essa Rose? Meu. Forte. Forte porque a Rose antes não tinha vida. Não tinha tudo que você falou agora, né? Eu tinha o meu jeito, meu próprio jeito de ser. Eu creio que pela personalidade também muito forte, né? Que a gente nós fomos criados. E eu tinha meu jeito de ser. Eu tinha minha vontade própria, eu tinha meu jeito próprio, eu não recebia muito a opinião das pessoas muito não me valia muito. Você era aquilo que o pastor falou de quando? Nasci assim, morri assim, Gabriel, pronto. Era isso. Do meu jeito, do meu jeito. Portanto, que quando eu conheci a graça, quando eu cheguei aqui nessa visão, uma pessoa até falou assim, ó, aqui você vai ter, ou você deixa o Senhor te quebrar, ou você vai acabar saindo, porque você é uma pessoa que não aceita que ninguém fale, né? Ninguém te dê opinião, ninguém fala, vai lá, põe esse copo, vai pra lá. Se eu quiser, eu coloco, se eu não quiser, eu coloco. E era assim, mais ou menos desse jeito, o negócio é bem estranho. Mas aí eu falei assim, Senhor, tudo que vem do Senhor, tudo que vem da parte do Senhor, eu vou receber no meu coração. Apesar que, como eu falei, né, a pastora Mária foi gerada ali, fui cuidada por ela, e ela começou a me ensinar todas as coisas. Às vezes eu fazia alguma coisa e eu falava assim, não é assim, minha filha, é assim, não é assim. E eu comecei a receber, sabe? Hoje mesmo na célula, quando a gente ministra, quando eu ministro algo, né, de Deus com relação a isso que você está me perguntando, eu falo, gente, quando você deixa Jesus tratar teu coração, quando você deixa Jesus, porque Jesus precisa te refazer. Todos os dias nós precisamos tirar um pouquinho do eu, da minha justiça própria, daquilo que é meu, e deixar Deus lá, uma voltinha dele. Porque é isso que vai nos transformando. Nossa mente, nós temos tem o Espírito Santo, né, que é o nosso ajudador, que nos direciona, nos trata, mas nós temos que estar com o coração livre, para deixar que ele faça realmente a transformação de dentro para fora, porque nós precisamos ter essa transformação de dentro para fora. E eu vejo hoje, Luciano, que quando eu vivo em Cristo, né, no momento que eu conheci Cristo, que eu vivi Cristo, eu olho assim, eu faço assim, o que eu fazia? Que era aquilo, né? Às vezes não, a gente se envergonha por coisas que a gente fazia. Sim. Princípio de honra, então, coisa que riqueza, né? Mas isso aí a gente tem, mas não tem a revelação, né? Quando eu estava no mundo, eu busquei, eu era muito, como é que eu posso dizer para você? Eu era muito prestativa, sempre fui. E hoje, ao conhecer Cristo, você vê que aquilo é princípio de honra. Mas hoje Cristo é diferente, né? Porque o princípio de honra é aquilo que nos traz a realeza do que é o reino em nossas vidas. Rose, existem uma Rose ou quatro Roses? Nunca vou te perguntar. Existe a Rose mãe, a Rose irmã família, a Rose líder e a Rose irmã da igreja? Ou é todas uma Rose só? Aí resume em uma só, né? Uma só? Uma só. E assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vai chegar na pergunta. Todas as perguntas que eu faço aqui, Rose, eu fico em espírito pedindo para o Senhor para me dar as perguntas. O que é que eu vou te fazer? Eu, na verdade, eu até a resposta minha do meu coração eu já tenho, mas eu preciso te perguntar, porque o nosso foco é o seu testemunho impactar as pessoas.
pesadas me corrijam, mas nós temos ali que a palavra diz que o Senhor não dá um fardo que nós não podemos carregar. Não é um fardo, isso nós sabemos. Mas como que você encara, como que você se dedica nesse fato de ser mãe 24 horas? Lógico que somos pais e mãe 24 horas, não deixando hoje, agora não vou ser pai e mãe. Mas digo assim, pela situação da Brenda. Então, eu falo assim que é diferente você ter uma filha que é especial, né? Tem ali uma certa dificuldade em tudo. Porque a Brenda, na verdade a Brenda, irmã Luciana, ela veio para me tratar em muita área da minha vida. E eu lembro quando eu fiquei grávida da Brenda, eu estava bebendo. Teve um dia que eu falei assim, a partir de hoje, eu não bebo mais. Mas eu não sabia que estava grávida dela. E eu lembro como hoje, eu fui até para a lanchonete onde a gente está. Eu falei assim, gente, a partir de hoje, não bebo mais. Eu estava com a latinha de coca até. E ele falou assim, não, Rose, deve ter alguma coisa aí dentro, a não ser refrigerante, né? Eu não tem não. Pode escrever. E assim, eu fui uma pessoa sempre muito de decisão. Tomar decisão era certo. Era difícil tomar decisão. Portanto, eu até tinha uma direção, né, para tomar uma decisão, porque eu sempre fui muito certa naquilo que eu decidia. Então, decidi, pronto, acabou. A água parou, pronto. E depois de uns 2 meses, eu sofri um acidente de bicicleta, e eu descobri que eu estava grávida mesmo. E os amigos também, né, aqueles amigos lá, acabou-se tudo, e foi onde eu comecei. E a Brenda nasceu, e tudo começou, que aconteceu, né, que eu já te falei. E eu comecei a ser ensinada a ser mãe, a lidar com a Brenda. E assim, eu sou uma pessoa muito do 12 por 24. Isso aí, ela teve que. Ela me ensinou isso. Porque a Brenda, se você parar um pouco para conversar com ela, tem momentos que você tem que parar, olhar dentro dos olhos dela, e ela tem aquela dificuldade para falar, e aí você tem que absorver aquilo que ela está te passando. E você não vai cortar, você não pode cortar ela, ela tem que expressar. Mas isso pode levar um tempo, de 2, 3, 4 segundos. Então, respondendo a tua pergunta, como que eu sou mãe, né? Eu vejo tudo assim, Luciano, que é o Senhor que me usa. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos ensina. Porque eu sou ensinada por ela e tem o Senhor que vai. Sem querer te cortar, por isso que eu falo, quando a gente deixa Deus conduzir as coisas, Deus falou no coração, é essa a resposta que todo mundo lá queria ouvir, que todo mundo está ansioso para ouvir. Por quê? Porque muitas pessoas, você já deve ter ouvido, como outras pessoas estão vendo, que às vezes por causa de algum pequeno probleminha, querem jogar tudo para cima, acham que a culpa tudo é de Deus, por que fez isso? Não, é igual a Rose falou, não é a Rose que cuida da Brenda, pelo contrário, é a Brenda que está ensinando e cuidando da Rose, sabe? Então, é a irmã que está ouvindo, o pai que está ouvindo, o irmão, quem quer que seja, não acha que aquela situação Deus colocou para te impedir ou para te punir de forma alguma. Deus ele não está aqui para te punir, pelo contrário, Ele está aqui para te derramar graça e abundância. Ele já fez isso, faz todos os dias isso. Então, por que eu falo isso? Porque aquilo que a Rose falou, é Cristo. Quando Cristo está ali, você não vê o problema. Aqui não é um negócio assim. A gente tem, o ser humano, ele tem uma ideia assim, vou olhar o copo meio vazio. Não, olha ele meio cheio. Sim. Sabe, igual você falou, não olha, porque tem gente que vai fazer assim, eu tenho uma filha especial, vou ficar em casa chorando. Não, agradece a Deus porque tem, está ali com você. Não importa o que os médicos falaram, o que Cristo está te dizendo. Seja forte e corajoso. E acabou. Eu sou seu pai querido, você é meu filho amado. Acabou. Deus não tem neto. Então a Brenda não é neta de Deus, é filha de Deus também. Entendeu? Então você está aqui para quê? Apenas para cuidar que o Senhor falou, tá, cuida dela para mim por enquanto, e ela vai te ensinar aquilo que você está nos falando. Então, que as pessoas possam entender isso, sabe? Jamais vai ser. A gente que convive com a Rosa, ele está sempre nos encontros, negócio, a gente vê
A princesa não é, nunca vai ser fardo. Ela faz parte da comunidade, ela está ali conosco. Aquilo que a Rosa falou, tem que ter esse tempo, tem que deixar ela expressar. E o quê? Nós temos que entender o tempo dela. Porque tudo na palavra, tudo tem o seu tempo. Não é o nosso. O nosso, como você falou, o nosso é acelerado. Mas tudo tem um tempo dele. Tudo é na hora, tudo é no momento do Senhor. Amém? Rose, uma palavra para você descrever mãe e filha. Sem chorar, que eu tô vendo que as lágrimas. Nem chorar, viu? Tô brincando, pode expressar a sua emoção. Define eu e a Brenda? Isso, mãe e filha. Meu Deus, dedicação. Dedicação total. Dedicação. Muito amor envolvido. Tô pensando aqui agora, você tá falando por isso. A Brenda me acorda de madrugada, qualquer hora. Ela fala, mamãe, vem aqui virar eu. Só pra virar. Fala, filha, você me acorda pra virar você não pode virar. Não, mamãe, calma. Vira aí. Sabe, em cada ato, eu vejo um toque de amor. Eu sempre chego e falo, eu já falei para algumas pessoas, não sei se você conseguir entender a Brenda, parar para ver a grandeza, o valor que a Brenda tem e aquilo que ela tem para passar para mim, para nós, né? Você chegaria mais pertinho dela. Porque tem muitas pessoas, Luciano, que a Brenda, como eu falei, ela tem uma sensibilidade no espírito, porque é a geração dela, ela foi gerada. E quando eu conheci a Graça, entrei nessa visão aqui, fui muito acolhida. Porque preconceito, vou falar de preconceito, porque eu nunca tive relacionado a Brenda. E a gente participava muito de terapias nas instituições que nós temos, e as mães reclamavam muito sobre isso, sobre preconceito, choravam. E eu estava ali sempre para consolar aquelas mães. Eu falava assim, ó, e essa filha que o senhor me deu? Porque essa filha que o senhor me deu, é o senhor que me deu. Então, por que ela é diferente tanto assim? E lá atrás eu não consegui entender, né? Porque a Brenda nunca sofreu de preconceito. A Brenda, quando tinha alguma coisa para fazer, raio-x, da quadril, da coluna, essas coisas, ela chegava na filha do SUS. Ela falava assim, mamãe, só hora. A vaga já vai liberar. E ela assim, era coisa de 15 dias no máximo. E essa mãe ficava doida, falava assim, eu tô 3 anos, tô 4 anos, o que você faz? Você deve ter alguém lá dentro. Eu falei, tem. Teu pai que cuida de nós. Por isso que eu falo, pra a gente definir nós, é Jesus. É cuidar do Senhor, totalmente. E isso aí que nos leva a todos os dias, a todos os dias, Senhor, cada amanhecer, cada atenção, como diz, ela tem algo novo. Que o Senhor, eu conheço o Senhor, só libera a vida dela e ela joga aqui na nossa vida. Amém. Gente, para vocês poderem entender, né? Nós, como a Rosa falou, nós somos. Nós estamos. Gente, a live tá tão bom que já tá quase acabando, mas rapidinho. Você vê como nós precisamos entender que Deus é Pai, como a Rose colocou. A filha acorda para ela virar às 3 da manhã. Você também tem um pai que está ali 24 horas para te ouvir. Ele se chama Cristo. Cristo está ali 24 horas para te ouvir, só esperando você. Gente, infelizmente, a live está chegando ao final. Não é culpa nossa, é o tempo do aplicativo. Tá? Mas nós vamos encerrar essa live de hoje pedindo para a nossa amada convidada orar pela gente. Agora. Amém? Amém. E dizer, né, que o Senhor ele tem pensamentos bons, perfeitos, agradáveis ao nosso favor, ao teu favor, que está ouvindo. Muitas vezes nós achamos que nós estamos esquecidos. Agora essa casa de paz é rápida, né? 5 minutos. Casa de paz, nós estamos indo até as casas, nós estamos vendo quanto isso está precisando que as pessoas entendam
que Jesus tem um pensamento bom, perfeito e agradável. E saber que a cada dia, né, nós temos que viver isso, Cristo intensamente. Toque em Cristo. Quando nós tocamos, nós sabemos que algo muda ao nosso redor, principalmente nossas vidas. Amém? Amém. Então, orando então. Pai, em nome de Jesus, Sim, Deus. peço nós te damos, ó Pai querido, Amém. por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Sim. Pai querido, de estarmos juntos, reunidos em família, ó Pai querido, Aleluia. para falar da tua graça, das tuas promessas, do teu amor, Jesus. Que o Senhor venha alcançar corações aqui, Pai querido, que aqui estão, ó Pai querido, que está nos ouvindo. Que o Senhor venha, Pai querido, neste momento, trazer o bálsamo, Pai querido, de cura, Pai querido, de mansidão, de amor, Pai. Porque nós sabemos, ó Pai, que o teu Santo Espírito é o que preenche, ó Pai querido, aquilo que uma vida, ó Pai querido, precisa buscar diante do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai querido, por essas vidas aqui estão, Pai querido. E nós te agradecemos pela dádiva, pela bondade, pela tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vocês que nos viram até agora, que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima live. Fique com Deus.